Boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem, pessoal? Então chegamos na nossa segunda noite da jornada Líder de Fato e hoje a gente vem com mais conteúdo, com mais conhecimento e vamos entrar a fundo para bater naquilo que realmente é interessante e importante, que pode fazer total diferença no processo de liderança de vocês. Então meu nome é Cristian Madaloso e é uma satisfação, é uma honra estar nesse momento com vocês e a gente prossegue. Só para fazer uma pequena recapitulação, ontem falamos de dois assuntos muito importantes. São dois assuntos que não é possível realizar qualquer tipo de mudança sem entendê-los e sem colocá-los como prioridade. O primeiro assunto foi o autoconhecimento, para que pudesse cada um fazer uma autoanálise e entender um pouco mais sobre si. E quando conseguir fazer essa percepção, identificar os pontos dos quais precisa melhorar ou não. Segundo ponto que foi tratado ontem foi sobre a autoliderança. Essa sim é a ferramenta que vai possibilitar, que vai dar toda a possibilidade de realizar as transformações, realizar as mudanças que vão ser necessárias serem implantadas, serem corrigidas ou fazer algum tipo de mudança dentro do cenário atual em que vocês estão, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Então é muito importante trabalhar e colocar em prática o que a gente passou ontem, fazer os exercícios, fazer aquela identificação, aquela ação do escrever, do identificar, do ler, do perceber e colocar em prática também a autoliderança. Essa ferramenta é muito poderosa e ela pode dar uma diferença muito grande na vida de qualquer um que estiver disposto a implementá-la, tá ok? Então já dando prosseguimento no nosso conteúdo, até porque é bastante coisa para a gente conversar, para a gente bater, e a gente vai também tentar, além de explicar de uma forma que seja compreensível, fácil, de fácil entendimento para todo mundo, também seja de uma maneira em que a gente não fique perdendo tempo, não fique enrolando. Então vamos lá dar prosseguimento na nossa aula, vamos fazer uma sequência legal aqui para que a gente possa avançar na nossa jornada Líder de Fato, tá ok? Hoje a gente vai falar sobre a comunicação. Essa ferramenta ela é sensacional e o líder ele precisa ter isso desenvolvido dentro da sua característica pessoal. Por que eu falo isso? Porque um líder que comunica bem, um líder que consegue aparecer de uma forma positiva, ele já conquista muita coisa só ali, sem precisar de muita atuação, sem precisar de muita presença. A comunicação já diz muito sobre ele. E aí nesse ponto é necessário que a gente já faça aí uma desconstrução, que a gente já faça uma quebra de visão logo de início, logo de saída. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente fala em comunicação, a gente tem a ideia de que comunicar é verbalizar, é falar. Isso se resume à comunicação. Mas na verdade, a comunicação é tudo. Tudo comunica. E essa é a importância de se entender. Por quê? A forma de vestir comunica, o semblante do rosto comunica, a postura comunica, se a roupa está alinhada, passada, se ela está amassada, comunica. Ou seja, tudo que a gente puder tirar percepções, tirar conclusões, é uma forma de comunicar. E aí a gente vem a uma pergunta: como eu estou comunicando? Como eu estou me apresentando para a minha equipe, para meus chefes, para os clientes, para os fornecedores? Como eu estou comunicando a minha pessoa, para a minha família, para meus amigos? O que eu estou passando para eles? Essa energia que está saindo do meu corpo, essa energia que está saindo de mim. A aparência que eu estou demonstrando, a forma com que eu estou me apresentando, como está sendo isso? Será que eu tenho me preocupado com essa situação durante o dia a dia? Será que eu tenho me preocupado em tentar desenvolver essa área, desenvolver a comunicação que eu tenho realizado no processo diário? Então isso é um fator muito importante para a figura do líder, porque ele conquista muito. E como já dizem, normal, um ditado que diz: a primeira impressão é a que fica.
Então, se muitas vezes você chega num lugar se apresentando, querendo conquistar o seu espaço, querendo demonstrar serviço, trabalho, mas já chega com medo, desconfiado, ombros caídos, cabeça baixa, olhando para o chão, então com certeza essa primeira impressão ela vai ser muito negativa e quem perde é a figura do líder. Diante da sua equipe você tem que ser praticamente um monstro, tem que ser aquele que demonstra confiança, seriedade, postura, está pronto para assumir qualquer tipo de coisa que venha acontecer no dia a dia. Então é isso que a gente vem falar hoje sobre a comunicação e o quanto ela faz diferença e quanto ela agrega em resultados no dia a dia da gente, tá bem? Então vamos começar a bater aqui nessa aula para que a gente possa entender tudo sobre comunicação, tudo que é importante que vai fazer relevância na vida de vocês, tá ok? Então aqui ó, tudo comunica. Aprenda a identificar, aprenda a demonstrar. São dois pontos diferentes. Por quê? Identificação. Da mesma forma que os outros nos percebem, a gente tem condições de perceber tudo o que acontece na nossa volta. Se, por exemplo, eu vou fazer uma comunicação, vou verbalizar alguma coisa, seja numa reunião, seja num grupo de amigos, seja qualquer coisa, eu tenho condições de verificar, de perceber como eles estão recebendo a minha comunicação. E isso a gente percebe pela postura deles, pelo olhar, pela forma de interagir, pelo que está acontecendo no todo. Então essa capacidade de observação do que acontece na nossa volta vai nos dar a possibilidade de entender o que está acontecendo, como eles estão entendendo aquilo que eu estou comunicando. E isso é muito importante, entendeu? Então a outra parte que a gente vem a falar agora é sobre demonstrar. Quando eu estou comunicando, o que eu estou passando para quem está verificando, quem está me olhando, quem está interagindo comigo. O que eu estou transmitindo, o que o meu corpo está falando, o que a minha verbalização está falando. E aí é preciso tomar muito cuidado, porque tem que ter uma congruência entre o que a gente fala e a forma que o corpo expressa. Porque não adianta eu querer, por exemplo, motivar a minha equipe, passar uma mensagem de motivação quando eu estou com os ombros caídos, olhando para baixo, sem muito interesse. Então, o corpo ele tem que estar falando a mesma linguagem da verbalização. E isso é um detalhe muito importante, porque a gente cansa de ver pessoas comunicando, falando, querendo transmitir uma mensagem e não há essa congruência, não há essa junção entre o que quer se passar e o que está se demonstrando. Então é muito importante começar a prestar atenção na forma que você comunica. Tudo o que acontece na sua volta. Percepção de como as pessoas estão percebendo o que está acontecendo e como você está demonstrando aquilo que você quer passar, tá ok? Comece a prestar atenção em você mesmo e corrigir esses pequenos detalhes para que você transforme isso numa ferramenta potente e que vai fazer toda a diferença no seu processo de liderança, tá ok? Segundo ponto, veja tudo, ouça tudo. Torne-se um excelente observador. Então isso acontece em todo momento, seja quando um cliente está falando com um colaborador, seja quando um fornecedor está passando alguma mensagem, isso a gente enxerga de longe, a gente percebe, a gente tem que ter o olho treinado para ficar cuidando tudo, escutando tudo. As pessoas, muitas vezes elas acham que a gente não está percebendo, mas um líder que está preparado, um líder que está acostumado a enfrentar as situações do dia a dia, que está acostumado a estar diante da equipe, no fervor, no calor, enfrentando os problemas, ele aprende. O ouvido é treinado, o olho é treinado. Ele percebe tudo, ele enxerga tudo. Nada passa ao seu olhar e aos seus cuidados. Então isso também tem que ser desenvolvido. É uma questão de ficar prestando atenção, é uma questão de ficar de olho. Como diz um velho ditado, um olho no peixe, um olho no gato. Está olhando para todos os pontos, todos os lados, está percebendo, está captando todos os tipos de informação que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente pega furos, pega problemas, pega situações das quais tem que ser melhoradas no pequeno detalhe, no pequeno gesto, num olhar desconfiado de alguém. Então a gente consegue saber se está tudo bem ou não, se está havendo algum problema ou não. E quando a gente coloca isso dentro da nossa figura, da nossa persona,
nossa persona, a gente desenvolve isso de uma maneira em que a gente consegue colocar isso em prática em todas as situações da nossa vida. E a gente praticamente se torna um expert em saber o que está acontecendo durante as situações, durante tudo o que ocorre na nossa volta. E isso é sensacional. Um líder tem possibilidade de desenvolver isso. Por quê? Porque ele está no meio da equipe, ele está no dia a dia, ele está enfrentando, ele tem a possibilidade de trabalhar disso constantemente. Então é só questão de prestar atenção e desenvolver. Não vai ser desenvolvido do dia para a noite, não. Como eu já falei ontem, tudo que for fácil, que for passado como uma ferramenta mágica de sucesso, de conquista, é mentira. Tudo vai sendo construído aos poucos e é assim que deve ser. Quando a gente coloca isso como uma preocupação, como uma intenção de melhora, como uma visão de crescimento, de se transformar, de melhorar nesse ponto, a gente vai conseguir. Mas é uma construção que vamos fazendo aos poucos, até isso está totalmente inserido dentro de nós e a gente está fazendo isso com naturalidade, está fazendo isso da forma mais tranquila possível, tá? Perceba os sinais. O que isso quer dizer? Que tudo comunica, tá? Então já falei anteriormente, tudo comunica. Perceber os sinais nada mais é do que quando você estiver prestando atenção em tudo que acontece, os sinais que são jogados, os sinais que vêm, que nós podemos captar das pessoas, eles fazem muito sentido quando a gente consegue interpretá-los dentro daquela ocasião, dentro daquela oportunidade. Então é só questão de olho treinado, ouvido treinado e os sinais a gente vai conseguir captar e perceber. Isso vai se tornar tão natural, vai fazer parte da figura do líder que depois isso vocês nem mais vão perceber. Simplesmente vão estar atuando de forma significativa e transformando relações, transformando situações, fazendo melhores resultados, porque isso já se tornou natural. Então implantem essa preocupação de perceber tudo, de ficar prestando atenção, de ficar ligado, de ficar atento a tudo aquilo que está acontecendo, tá? Vai fazer uma diferença muito grande aí no seu processo de liderança também essa ferramenta. Perceba o poder da linguagem corporal. Aqui é fantástico, tá? Porque a linguagem corporal, ela diz tudo. Quando você está chegando num ambiente, quando você está chegando no seu trabalho, quando você está chegando para uma reunião, ou quando você estiver numa reunião, a forma com que você estiver sentado ou de pé, com ombros eretos, com a cabeça erguida, levantada, quando você estiver demonstrando isso, o teu corpo estiver mostrando, você vai passar a imagem de um bom líder, vai passar a imagem de segurança, de alguém que sabe, de alguém que é capaz de fazer tudo, de consegue resolver qualquer tipo de problema. E é isso que você precisa num líder, tá? Um exemplo que a gente pode citar também, muitos líderes reclamam que não têm oportunidade, que não conseguem alavancar, que não são reconhecidos, que não conseguem alcançar novos resultados. Mas fica uma pergunta, como você tem se apresentado? Porque uma coisa importante, não basta ser bom, tem que parecer ser bom. As pessoas precisam identificar que você é grande, que você é astuto, que você é forte, só no olhar. Quando ele te enxergar, ele tem que saber, tá ok? Uma frase muito interessante, muito bacana, que eu escutei anteriormente, diz que se você quer ser respeitado no ambiente em que você está, caminhe como se fosse o dono daquele lugar. Ou seja, você tá mostrando presença, você está mostrando que está ali, você diz, eu cheguei, e agora que eu cheguei, o campinho aqui é meu, eu domino isso aqui e a gente vai resolver o que tem que resolver, a gente vai trabalhar da forma que tem que trabalhar. Então é isso, é demonstrar, porque imagine o líder andando com o olhar olhando para o chão, com os ombros caídos, se arrastando, sem muita vontade. A equipe vai responder da mesma maneira. A equipe é espelho do líder. Um líder que está passando por algum tipo de dificuldade emocional, está cansado, está exausto, está, enfim, estressado, e ele não consegue controlar esse tipo de emoção, ele não consegue controlar isso, com certeza vai passar para a equipe. A equipe vai responder da mesma maneira. Então esse cuidado tem que se ter.
tá? Linguagem corporal. O que seu corpo comunica, o que seu corpo está falando, o que ele está jogando para fora, o que você está querendo dizer com a sua postura, tá? Preste muita atenção com relação a isso. Se você está com certa dificuldade, pergunte para sua família, pergunte para sua esposa, para o seu marido, como você está, demonstra, pergunta. É um feedback, é muito importante para saber como está as situações. E outra, capte os sinais, quando você está chegando, se a pessoa está olhando para você, se ela está te olhando com um olho mais crítico, por exemplo, estou com a camisa amassada, estou com a roupa suja, estou com as pessoas vão olhar, vão perceber, e se você captar os sinais, você vai saber que as pessoas estão olhando para pontos específicos, vão estar olhando para determinadas coisas, e é a forma de se apresentar, é a forma de se demonstrar. Então um líder ele tem que estar preparado para demonstrar ser bom, não apenas ser, porque não adianta se matar trabalhando, se arrebentar trabalhando, correr atrás, fazer, estar sempre estressado, sempre interessado, mas não consegue demonstrar equilíbrio emocional, muitas vezes não consegue ter uma postura que passe confiança, não consegue. Então, ele é bom? Sim, ele é muito bom, mas ele não está conseguindo transmitir, não está conseguindo demonstrar o quanto ele é bom. E enquanto ele não conseguir isso, ele não vai ter o respeito que ele merece, ele não vai ter as oportunidades que ele merece, e isso é importante. Tá? Se você tem a visão, se você tem a vontade de crescer, de aparecer, de melhorar, de conquistar melhores oportunidades, melhores possibilidades de remuneração, ganhar mais, ser mais reconhecido, você precisa saber se apresentar. As pessoas elas precisam te reconhecer por aquilo que você está demonstrando ser. Tá? E é fator decisivo com relação a isso. Não adianta você achar que apenas trabalho, apenas dedicação, apenas resultados vão ser significativos. Porque muitas vezes você já deve ter percebido, já deve ter passado por situações assim. Muitas vezes aquele que nem é tão bom, nem demonstra tanto trabalho, mas é o figurão, a figura do político que apresenta bem, fala bem, está ali, ele tem melhores oportunidades do que você que realmente trabalha, se esforça e tem resultados diferenciados. E isso acontece muito. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas tiram conclusões e dão oportunidades para aqueles que aparecem melhor, aqueles que conseguem demonstrar de uma forma diferenciada que eles são bons. E muitas vezes nem são tanto assim, tá? Então comece a prestar também muita atenção na linguagem corporal, naquilo que vocês transmitem para as pessoas que estão à sua volta, tá? Vamos lá. Fale e tenha certeza da compreensão. Não seja prolixo. Então, todo tipo de comunicação que a gente estiver fazendo. E agora? Verbalização mesmo. Quando a gente estiver conversando com a nossa equipe, quando a gente estiver conversando com um colaborador, com um liderado, quando a gente estiver conversando com nossos chefes, com um cliente, um fornecedor, qualquer coisa assim. Quando a gente estiver conversando com eles, a gente tem que ter certeza que eles estão compreendendo a mensagem que a gente quer passar, tá? E a prolixidade, o que é? Um ser prolixo é aquele que não consegue ser objetivo. Ele cria todo um cenário, uma história. Ele quer falar demais, ele quer trazer muita informação para algo que é simples. Hoje em dia, o mercado exige que todo mundo seja muito ágil, muito esperto, muito dinâmico, que não perca tempo com conversas, com histórias, com situações assim. Então, prolixo, ele está perdendo muito espaço. Na verdade, já perdeu, ele não pode. Se isso é uma mania, se isso é um costume, tem que tirar fora, tá? As pessoas têm que ser objetivas. E muito mais numa mensagem, quando você quiser transmitir algum tipo de comunicado. Então é muito importante chegar e falar o que tem que ser dito e saber que o pessoal compreendeu e ponto. Segue o baile. Não fica perdendo tempo, não fica arrastando, não fica criando 1000 cenários e 1000 histórias diferentes com uma informação que ela é muito direta, ela é muito precisa e é fácil de comunicar, é fácil de passar, tá? Então presta atenção nisso também. Se você tem esse hábito de ser prolixo, tira isso fora, seja mais direto, mais dinâmico, mais objetivo e o teu resultado com certeza vai ser muito maior. A responsabilidade de compreensão é sempre do comunicador. Então, quando a gente acende essa luzinha aqui, quando a gente tem essa preocupação de que tudo aquilo que eu comunicar, que eu falar, que eu verbalizar,
a intenção tem que ser passada de maneira clara, objetiva, que o pessoal compreenda. Compreender quem está ouvindo lá é a nossa responsabilidade, é de quem está falando. Tá? Por isso que a gente tem que estar preocupado em não falar num linguajar muito difícil, perceber com quem estamos conversando. Por quê? Porque se eu falar ali, por exemplo, com um pessoal que tem um nível de escolaridade mais baixo, que não consegue captar algumas informações, que algumas palavras são difíceis, e a gente querer estar falando de forma muito rebuscada, muito elaborada, com certeza eles não vão entender e essa mensagem ela vai ser quebrada, ela não vai ser interpretada da maneira correta, tá? E muitas vezes quando vocês perguntarem, pessoal, compreenderam a informação? Deu para saber? Conseguiram compreender o que está sendo falado? Muitas vezes até por questão de vergonha, o pessoal vai dizer sim, entendi. Ninguém vai erguer a mão lá, querer se expor e dizer que não entendeu nada, tá? Mas então, cuidado. Veja para quem vocês estão comunicando, se está inserido no contexto ideal, se está tudo certinho, para que todos que estejam ouvindo, todos que estejam captando a informação, saibam e tenham a consciência que aquilo que você passou faz sentido. Tá? E essa preocupação é de quem está comunicando, tem que saber, tá? Tem que prestar muita atenção nisso para não bagunçar com a coisa, para não ter um resultado totalmente fora daquilo que se espera. Tá? Aprenda a fazer perguntas. Quem pergunta encontra respostas, cria possibilidades. Essa ferramenta de aprender a fazer perguntas, ela é muito poderosa. Ela é sensacional. Ela faz uma diferença muito grande na figura do líder. Nem todos possuem essa capacidade, nem todos têm esse hábito, nem todos desenvolveram essa habilidade. Por quê? A pergunta, quando você começa a indagar a si mesmo sobre determinada coisa, você consegue encontrar respostas, você consegue ter novas possibilidades na sua frente. Porque diante de um problema, diante de uma situação difícil, diante do dia a dia, quando a gente está inserido dentro de determinada situação, que a gente muitas vezes está com a cabeça aí meio cheia, meio sobrecarregada, está meio confuso e não consegue achar uma saída para a situação, talvez seja a hora só de parar, dar uma respirada, dar uma volta e começar a fazer perguntas a si mesmo. Bota a cabeça para trabalhar de forma que ela tenta encontrar uma solução para aquilo que está acontecendo. Então, comece a se auto-indagar. Como eu posso resolver isso? Onde que tá o problema que eu tenho que resolver agora? Como que eu posso fazer para a situação começar a andar de forma positiva novamente? Então, comece a se fazer perguntas que a resposta vai vir, tá? Comece a botar a cabeça a trabalhar para encontrar soluções. Nesse momento, você precisa de uma solução para fazer a coisa funcionar, para fazer a coisa andar, tá? Então, implante esse sistema de perguntas para si mesmo. E também para os colaboradores, para o pessoal, tente encontrar a resposta que você precisa, tente achar novas possibilidades. Então, fazer perguntas é uma ferramenta sensacional. Quem sabe usar isso, quem sabe tem desenvoltura para perguntar, fazer a pergunta certa no momento certo, vai encontrar também a resposta certa. Tá? Comece a treinar isso que vai dar muito resultado para aquilo que vocês estão passando durante o dia a dia. Quem pergunta o que os demais não perguntam, encontra respostas que ninguém mais tem. Isso parece tão óbvio, tão simples, mas é muito interessante e é uma pergunta muito, um questionamento, muito importante, ele é muito forte, porque quando você pergunta algo que ninguém está perguntando, quando você quer saber coisas que ninguém está dando bola para aquilo, você encontra respostas que ninguém mais tem. Você muitas vezes consegue uma sacada, consegue uma percepção diferenciada, você consegue entender novas coisas e transformar situações, resultados ou alguma coisa assim, porque você encontrou a resposta para aquilo que ninguém havia se preocupado anteriormente. Então esse desenvolver das perguntas, ele é muito poderoso, ele é muito potente porque ele vai dar possibilidades, ele vai trazer novas sacadas, novas oportunidades, novas questões para dentro daquilo que está muitas vezes passando batido no dia a dia, tá? E isso para a esfera pessoal e para a esfera profissional, isso aí tanto faz, tá? Vamos aprender a trazer essas questões, essas perguntas para o nosso dia a dia, tá? Aprenda a força do porquê.
Essa aqui também é uma questão sensacional, é uma questão muito interessante e muito importante. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os porquês. E o porquê a gente vai dividir ele em duas esferas, duas pontas, tá? Primeiro a gente vai falar do porquê com relação a querer encontrar a resposta, a querer indagar um colaborador, alguém, o porquê. Por exemplo, por que você está agindo dessa forma? Será que não seria melhor que você se fizesse assim? Ou o porquê você não está demonstrando tanto interesse, tanta produtividade? Então, pergunte, faça o colaborador entrar no jogo, faça o liderado dar as respostas que você precisa, insira ele dentro da situação, porque muitas vezes quando a gente for para cobrar alguma coisa, querer saber, a gente já vem com afirmações, a gente já cai para cima, porque você não está fazendo isso, porque você não está fazendo aquilo, então você já é muito forte, você não dá a possibilidade do colaborador perceber o próprio erro. Você não dá a possibilidade de ele entender que ele está deixando de fazer alguma coisa, que ele está devendo, que ele não está engajado, que ele não está interessado da forma que ele deveria. Muitas vezes sendo incisivo demais, sendo muito severo dentro de uma afirmação, dentro de uma cobrança. A única coisa que a gente desperta no colaborador é um sentimento de raiva, um sentimento de não aceitação, então é muito negativo. Traz o colaborador para a questão, pergunta para ele o porquê ele está fazendo isso, por que ele está fazendo aquilo, por que ele não está atendendo as diretrizes, as necessidades, porque ele não está sendo compreensivo com a própria equipe quando deixa de auxiliar na busca do resultado. Então deixa ele perceber o que ele está fazendo de errado. E isso vai ser muito fácil através de perguntas, tá ok? Então testem, coloquem o porquê para funcionar e tragam o seu colaborador, tragam o seu liderado para perto de vocês e façam que ele encontre as respostas. Vá direcionando perguntas, vá direcionando para você ter a resposta que você precisa, tá? Isso se consegue na prática, isso se consegue fazendo, executando, tá? E o outro lado do porquê é a questão de razão, é a questão de motivo. O porquê significa uma causa a ser alcançada, tá? Então a gente passa rapidinho para frente aqui nos próximos itens, que daí a gente vai entender bem certinho o que significam esses porquês, tá? As pessoas não acreditam no que você acredita, elas acreditam no porquê você acredita. Então esse porquê ele tem uma razão, ele tem um significado. As pessoas elas não estão preocupadas com aquilo que você crê, mas no porquê você crê. Tá? Quando você chegar para sua equipe e dizer, bom pessoal, a gente está com uma meta aí até o final de semana, porque a gente precisa alcançar novos resultados, a gente precisa fortalecer o nosso caixa, a gente precisa bater essa meta para que a gente possa pegar esse dinheiro e investir mais na empresa, ou a gente tem que aumentar o nosso fluxo de caixa para que a gente possibilite que o nosso valor de participação seja melhor no fim do ano. Então você coloca um porquê, você coloca ali uma causa para aquilo. E esse porquê, ele começa a fazer sentido para a pessoa, ele começa a fazer sentido para o liderado. Porque senão ele só trabalha, ele só faz, ele só vai render dentro daquilo que é o necessário. Agora, se ele tem uma causa, um porquê, tudo fica diferenciado. Você mexe na emoção, no sentimento. E quando você consegue atingir esse ponto, tudo se transforma. As relações se transformam, tá? Vamos seguindo. Um porquê no que você acredita cria uma direção. E é isso que nós estávamos falando. Quando há um porquê de fazer isso ou fazer aquilo, você cria uma direção, você cria um ponto. Aonde eu quero chegar com isso? O que eu quero atingir? Qual a meta que eu preciso bater? Então você bota um porquê, um incentivo, você cria um cenário, uma história, você coloca, torna-se quase que palpável isso, a crença de que está se fazendo isso porque eu quero aquilo, tá? Então, esse sentimento precisa ser desenvolvido dentro da equipe para elas entender qual o objetivo, o que se quer com aquilo, tá? Vamos adiante que tem mais. As pessoas não seguem o que você faz, seguem por que você faz.
Percebam quanto é profunda essa afirmação, quanto ela tem um valor grande, porque as pessoas elas estão interessadas no algo a mais, elas querem ser inseridas, elas querem ter uma percepção diferenciada. Então, o porquê ele faz isso acontecer, tá? Um porquê no que você faz cria um objetivo. Então, são duas coisas diferenciadas. Vamos ler novamente aqui para a gente entender bem direitinho, tá? Um porquê no que você acredita cria uma direção. Agora, um porquê no que você faz cria um objetivo. Então vejam, percebam o quanto isso é forte, o quanto isso é potente. E se a gente consegue transformar e colocar isso dentro da nossa equipe, a gente também transforma os nossos resultados. Porque o pessoal começa a trabalhar de uma forma diferenciada. Eles têm um objetivo, eles têm uma causa, eles têm um porquê fazer aquilo. E isso simplesmente entra para dentro deles, entra para dentro e faz parte. O pessoal briga de uma forma mais presente, eles querem, eles acreditam, eles fazem parte daquilo, tá? Então insiram o porquê. O porquê ele é muito poderoso, ele dá um resultado significativo em todo o processo de liderança, em tudo aquilo que for colocado, tá? Creiam, colocam, tentem, façam isso acontecer, tá? Se vocês não têm esse hábito durante o dia a dia na liderança de vocês, implementem, coloquem, eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Não seguimos porque precisamos, seguimos porque queremos. E essa frase ela tem que ser implantada dentro da nossa equipe. Por quê? Porque muitas vezes se eu chego e peço para um liderado fazer determinada coisa e ele não entende a razão daquilo, não entende o porquê daquilo, ele até pode dizer que vai fazer, mas na verdade talvez ele faça mais ou menos, talvez ele não tenha colocado tanto interesse, tanta vontade, vai ter um resultado que também vai ser mais ou menos, mas tudo isso porque ele não entendeu qual o resultado disso, o que se quer alcançar, o que se quer atingir. E quando ele consegue entender o porquê que ele está fazendo aquilo, ele vai botar um sentimento diferente na história, ele vai botar mais vontade, mais ânimo, mais vibração, mais interesse, mais engajamento. Ele faz parte daquilo, ele não está fazendo por fazer. E é esse ponto que eu quero que vocês compreendam e entendam. Tudo aquilo que a gente tem uma causa, que a gente tem um entendimento, que eu consegui passar, que o pessoal compreendesse a causa, o que eu quero atingir com aquilo e fizer sentido na cabeça deles, tá ganho o jogo, tá? Tá feita a história, fica tranquilo que a equipe vai responder positivamente. E aqui entra o fator da liderança. O líder tem que saber convencer a sua equipe, o líder tem que saber posicioná-los, direcioná-los, fazer com que eles entendam qual é o objetivo da coisa. E quando o líder tem essa capacidade, quando ele tem a equipe na mão e consegue direcionar a equipe, consegue colocar todo o pessoal com a mesma visão, no mesmo objetivo, aí não tem, tá? Não tem. Aí o resultado é garantido, tá? E essa expertise o líder precisa desenvolver sem sombra de dúvidas. As pessoas querem suprir sentimentos, precisam dos porquês. Tá? Então, eu já tinha comentado sobre o sentimento anteriormente, mas venho a reforçar. O sentimento, quando ele está inserido em tudo que a gente faz, a gente consegue botar mais força, mais ânimo, mais vontade, a gente está mais presente, a gente está mais engajado, a gente está ali. E a gente quer atingir aquele resultado, porque esse resultado vai ter um significado. Ele vai ter algo que é muito mais do que apenas um detalhe, apenas um número, apenas uma conquista. É muito maior do que isso, envolve sentimento, envolve pertencimento, envolve toda uma equipe, envolve tudo isso, tá ok? Então conversamos sobre comunicação, percebam o quanto esse assunto é vasto, ele é amplo, e a comunicação ela é muito importante na figura do líder. O líder tem que estar preocupado dia após dia a desenvolver essa prática, essa habilidade. Ele tem que conseguir se perceber, ver como ele está comunicando, seja verbalmente, seja postura, seja questões de participação na frente da sua equipe, como ele está engajado, como ele está demonstrando estar preocupado em atingir o resultado, em ter ânimo, ter vontade, um espírito de estar junto com a sua equipe, porque uma equipe nunca vai ser engajada se o líder não for engajado.
ela nunca vai ser uma equipe que dá resultado se o líder não está preocupado em atingir esse resultado também, tá? Lembra sempre, a equipe é um espelho, um reflete o outro, tá? Então se o líder está desinteressado, cansado, desmotivado, a equipe vai estar do mesmo jeito. Quem tem que estar pronto, com vontade, querendo, correr atrás, com sangue no olho, querendo de qualquer custo atingir o resultado, vai fazer com que a equipe responda da mesma forma. E tudo isso está envolvido com a comunicação, como vocês estão demonstrando ser diante da sua equipe, tá? Extremamente importante. Segundo ponto agora, a gente entra nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o feedback. O feedback nada mais é do que um retorno. Quando a gente tem a oportunidade, a possibilidade de chamar alguém e dar um retorno sobre uma conduta, sobre uma forma de pensar, sobre uma forma de demonstração, sobre um resultado que não foi atingido, ou seja, o feedback é uma ferramenta que ela precisa estar presente nos processos de liderança. Um líder que não utiliza o feedback, ele não está junto, ele não está presente à sua equipe. Ele deixa as coisas acontecer, tudo vai indo. Por exemplo, tem-se uma reunião apenas por mês, esse contato com a pessoa, com o pessoal, com sua equipe, demonstrar toda a sua vontade, demonstrar números, demonstrar metas, demonstrar ações que precisam ser batidas. Então, uma vez por mês, é só isso que se fala com a equipe. Não pode. O feedback ele tem que ser regular, ele tem que ser implantado, ele tem que funcionar todos os dias. Se tem uma coisa errada acontecendo, feedback. Então tudo, assim como a comunicação, se resume em feedback. Tudo é feedback. Eu estou recebendo feedback a todo momento e eu estou dando feedback a todo momento. Por exemplo, se eu estou comunicando, se eu estou falando com um colaborador, se eu estou diante da equipe, muitas vezes falando, comunicando, e tem alguém lá olhando para cima, desinteressado, não está prestando atenção, isso é um feedback. Eu estou percebendo que talvez eu estou sendo prolixo, talvez eu estou comunicando coisas que não são do interesse da equipe, não são interesse do trabalho, não são interesse de ninguém, mas eu estou falando. E ali o pessoal está começando a demonstrar, está dando feedback que a minha argumentação, a minha comunicação, ela não está fazendo sentido, ela não está gerando nada de interesse para ninguém. Que aquilo que eu estou comunicando não faz sentido para aquele momento. Isso é um feedback. E então a gente tem que estar prestando atenção, porque o feedback está toda hora acontecendo. Tudo comunica, e o que comunica a gente tira a conclusão, e o que a gente tira a conclusão pode ser considerado feedback, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essa ferramenta também, que ela precisa estar presente, e se vocês colocarem, e para quem já desenvolve, show de bola, parabéns, desenvolvo cada vez mais para se tornar expert nessa situação, e vocês desenvolver cada vez mais e estar junto da sua equipe, porque quem sabe dar o feedback, quem tem isso implantado como um hábito, um costume, e faz isso acontecer durante o dia a dia com normalidade, está presente na sua equipe, está junto, está próximo, está perto, sabe o que está acontecendo, tá? E quem ainda não tem, é a oportunidade agora de aprender e de saber como que se faz, como identificar os tipos de feedback, e tudo isso a gente vai entender a partir de agora, tá? Tipos de feedback. Eu decidi falar sobre os tipos de feedback primeiro. Por quê? Porque depois, quando a gente passa diretamente a prática dele, a gente já sabe identificar o tipo de cada um. E se faz sentido, se não faz sentido. Então, não dá para pensar que existe apenas um tipo de feedback, porque as formas de comunicar, elas são muito diferenciadas. As formas de falar, de verbalizar, o sentimento que se coloca na comunicação, ela é diferenciada, assim como a forma com que eu vou transmitir essa informação para alguém. Então também esse ponto é muito relevante e muito importante, tá? Então vamos identificar os tipos de feedback agora para que a gente possa entender como eles funcionam. Primeiro, ofensivo. Quando eu for dar um feedback ofensivo, o problema está em mim. Eu posso estar com insegurança, eu posso estar com inveja, eu posso estar demonstrando sinais de imaturidade, que eu talvez não tenha as condições necessárias para lidar com alguns tipos de problema. Então quando eu quero ofender o colaborador, quando eu quero ofender o liderado, o problema pode estar em mim. E eu não estou sabendo lidar comigo mesmo, com as emoções, com as dificuldades,
com os estresses, ou até mesmo com um colaborador que está demonstrando um trabalho muito bom, está sendo elogiado por alguém, e eu talvez esteja inseguro com relação a isso. Então, um feedback ofensivo, quando eu parto para cima do colaborador de uma forma que não há respeito, não há valorização da pessoa dele, o problema com certeza está em mim. E eu tenho que tratar isso, eu tenho que dar um jeito de resolver, eu tenho que dar um jeito de crescer, de verificar que isso não pode fazer parte da figura do líder, porque o líder tem que ser seguro de si, tem que ser centrado, o líder tem que ser competente, o líder tem que saber como atuar em todas as situações. Tá? Então muita atenção com relação a isso, cuidado como você vai comunicar, como você vai transmitir a situação. Tá? Porque tem uma frase que diz que tudo que te irrita te domina. E isso é fato, isso é verídico. Então, quando a gente perde o controle sobre determinada coisa, essa raiva, esse impulso domina a gente. Quando isso acontece, a gente sai fora do nosso centro, a gente sai fora do nosso ponto de equilíbrio, e com certeza as ações elas podem estar sendo prejudiciais e o resultado também. Tá? Então cuida, feedback ofensivo, tira fora. Feedback inútil. O feedback preguiçoso, são frases que não comunicam nada. Então quando eu chamo um colaborador e digo, muito bem, show de bola, está fazendo o que é necessário. Então são frases perdidas, são frases que na verdade se fala por falar. Quem está ouvindo isso não dá muita atenção, não dá muita bola. A gente já passou por isso, tenho certeza absoluta que todos já passaram. É aquela frase que não gera sentimento, ela é uma frase vazia, ela é uma frase sem sentido, que você escuta, tá bom, nem deu muita percepção, nem deu muita bola para aquilo. Então isso na verdade é um feedback inútil. Você não está agregando nada àquilo. Por mais que o colaborador tenha demonstrado um excelente trabalho, um engajamento fenomenal, tenha dado muito resultado, e quando você fala para ele, parabéns, o resultado foi muito bom desse mês, e não trabalha em cima dessa informação, não diz aonde que ele despontou, não diz aonde que ele está agindo de forma para que ele também desenvolva o espírito de fazer cada vez mais, não vai adiantar de nada. Isso é só uma informação jogada no ar aí que não vai fazer sentido, não vai agregar valor. Então quando for dar um feedback, coloca aí energia, coloca aí sentimento, coloca aí verdade nisso, para que quem estiver recebendo se sinta privilegiado, se sinta honrado de estar recebendo aquilo. Quando você faz isso, a pessoa que está recebendo, ela praticamente se sente no dever de responder cada vez mais, de fazer cada vez mais, porque ela for reconhecida. E esse reconhecimento ela tem que devolver. E é o que acontece com as pessoas. Isso faz parte de todo mundo. Então quando você joga alguma coisa, a pessoa ela praticamente fica naquela necessidade de retribuir, de retornar. Então dê um feedback, mas coloca a verdade naquilo, coloca sentimento, coloca emoção, coloca entusiasmo. Faça com que a pessoa que está recebendo aquele feedback, ela saiba o porquê está recebendo. Ela saiba o motivo, ela saiba a causa. E isso vai fazer com que ela tenha vontade de fazer cada vez mais. Tá? Feedback positivo enaltece pontos específicos. Então você vai dar os parabéns pro seu liderado por ter feito aquilo. É pontual, é exato. Ele tem que saber o porquê ele está sendo reconhecido, porquê ele está sendo elogiado. Tá? Então feedback positivo não adianta também trazer prolixidade dentro dessa situação, querer criar todo um contexto, uma história desnecessária. Tá? Chama, seja direto, seja dinâmico, seja preciso naquilo que ele precisa entender, por que ele está sendo reconhecido, e show de bola. Tá? Feedback construtivo, busca de resultado. O que é o feedback construtivo? É quando você delineou um método, quando você delineou uma forma de execução de algum trabalho, quando está definido como que vai se atingir determinado resultado, uma meta, alguma coisa assim, e as coisas não estão acontecendo conforme foi determinado, conforme foi acordado. Então chama-se o pessoal, faça um feedback construtivo. Pessoal, vamos trabalhar de forma diferenciada, não está sendo atendido o que foi programado, não está sendo atendido o que nós conversamos anteriormente, como era para ser feito. Então vamos corrigir, vamos melhorar. Tá? Se tiver alguma individualidade, se tiver alguém aí que precisa conversar de uma forma separada, tem que
dá uma nova visão, uma nova percepção para algum colaborador em particular, chama, faça, não perca tempo, não deixe a situação transcorrer durante o dia a dia e passando, porque isso vira uma bola de neve e daqui a pouco se perde muito em resultado porque não se tomou atitude, tá? Então, esteja presente, esteja verificando o que está acontecendo e quando tiver que ser feito um feedback construtivo, faça, não perca tempo. Feedback negativo, esse nunca deve ser dado, tá? Por que não? Porque um feedback negativo, na verdade, ele só vai ocorrer porque você perdeu a oportunidade de fazê-lo, a correção no momento certo. Você teve a possibilidade de corrigir, você teve a possibilidade de chamar o colaborador ou a sua equipe e de colocá-los na rota, de fazê-los entender qual que era a metodologia certa. Quando você chama para dar um feedback negativo, você precisa entender que a responsabilidade também é sua. Você também errou e não perceber o que estava acontecendo. Errou ao não tomar atitude para colocar o pessoal no caminho certo. Então a responsabilidade deixa de ser apenas da equipe, deixa de ser apenas de um colaborador e passa a ser nossa também. O líder tem que estar atento nos resultados, ele tem que estar atento no dia a dia, no que está sendo feito e no que não está sendo feito. E quando tiver algum tipo de erro, alguma coisa que não está sendo realizada da maneira que tem que ser feito, não dá para esperar. Tem que agir, tem que botar a energia naquilo, resolver, tá? E aí entra o feedback construtivo. O feedback construtivo vai resolver a situação no momento oportuno. Deixou passar? Vira feedback negativo. E o feedback negativo é melhor não fazer, tá? Corrige a situação e vai corrigir na próxima vez, tá? Porque senão o quê? O colaborador, ele sabe que a responsabilidade também é do líder. E quando isso acontece, o líder acaba demonstrando querer passar a responsabilidade de todo um acontecimento para determinada pessoa. E quando ele, na verdade, ele também tem responsabilidade sobre aquilo, tá? Então fica ligado com relação a isso, porque é muito importante, tá? E agora vamos a uma frase que ela é muito importante e ela é bastante forte, tá? O sucesso do líder está ligado à quantidade de conversas desconfortáveis que ele assume dar e receber. O feedback é isso, porque nem sempre um feedback vai ser bom, vai ser para elogiar, vai ser para trazer pontos positivos. O feedback também vai significar problemas, vai significar uma conversa difícil, demonstrar coisas que não está sendo feito certo, se expor, cobrar. Então o feedback ele nem sempre vai ser bom. Então o resultado ele está vinculado, ele está atrelado a isso, a capacidade que a gente tem de lidar com os tipos de informação e como que a gente vai passar isso de uma forma que o colaborador entenda aonde está o erro, corrija e venha a dar o resultado que a gente espera, tá? Então, por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente segura a informação, a gente não resolve e espera a situação se resolver por si só. E isso às vezes não acontece, tá? E não acontece e vai virando, vai indo, vai se transformando em problema maior do que deveria ser, tá? Passamos o tipo de feedback, agora a gente vai falar sobre um pouquinho o feedback em si. Tudo o que ele significa, o que ele é, como fazer, então agora a gente vai desenvolver ele um pouquinho mais, tá? Importante essa percepção de quais são os tipos para que a gente possa entrar agora aqui, tá bom? Então vamos lá. Um ponto muito importante é saber que o líder, ele não foi preparado, ele não foi ensinado a praticar o feedback. Ninguém chega na escola, por exemplo, no ensino regular e vai dizer, hoje nós vamos aprender a dar um retorno para as pessoas. Hoje a gente vai aprender de uma forma que dê resultados, dar um feedback, ensinar, mostrar o que está sendo feito de errado. O líder que tem esse hábito, que tem essa característica de dar o feedback, ele aprendeu isso na experiência. No dia a dia, no trabalho, na dificuldade. Ele começou a perceber resultados quando ele começou a implantar isso. E daí ele tornou isso uma realidade. Ou ele buscou o conhecimento necessário, ele já fez cursos, ele já buscou informações de quanto o feedback é significativo num processo de liderança. Porque isso, como eu já comentei, a gente não aprende. Isso ninguém vem nos ensinar. Ninguém pega ali e diz, Christian, vem cá agora, nós vamos conversar sobre feedback e o seu poder de resultado. Ninguém faz isso. Não há aonde a gente aprender, senão dentro da necessidade do dia a dia, tá? Então, se você não utiliza o feedback,
Vamos começar a utilizar a partir de agora, já, tá? Feedback ocorre o tempo todo. Por quê? Porque tudo comunica. Eu já tinha comentado sobre isso anteriormente, vamos bater de novo sobre isso. Tudo que eu tiro conclusão, tudo que eu tiro uma percepção é comunicação. E tudo que vem até mim, que eu consiga perceber o que está acontecendo e como está acontecendo, é um feedback. Eu estou recebendo um retorno da minha atitude, eu estou recebendo um retorno da forma que eu estou comunicando, eu estou recebendo um retorno de como eu estou agindo. Então tudo vem a comunicar, tudo vem a dizer se eu estou no caminho certo, se eu estou no caminho errado, se eu estou exagerando, se eu estou demonstrando impaciência, falta de vontade. Então as percepções que eu posso ter, a comunicação que está ocorrendo naquele ambiente faz com que isso se transforme num feedback. E eu entendendo, compreendendo, eu posso atuar e agir e mudar naquele momento mesmo, tá? É só questão de prestar atenção. Feedback é o desenvolvimento do outro. Ele tem que ser imediato e regular. Presta atenção como isso é importante, tá? Toda vez que eu for dar um feedback para um colaborador, para um liderado, eu não tenho que pensar em ofendê-lo, eu não tenho que pensar em agredi-lo, eu não tenho que pensar em ser severo, em querer fazer com que ele se sinta mal, muitas vezes por estar deixando de atender alguma coisa, por não estar produzindo da forma que deveria, por não estar demonstrando engajamento, vontade. Eu tenho que entender que o feedback ele vai ser bom quando eu querer desenvolver ele, quando eu trazer os porquês dentro da situação. Quando o colaborador entender que o que ele está fazendo não está dando resultado, que o que ele está fazendo está sendo errado. Eu preciso dar um jeito do colaborador compreender que se ele mudar a atitude dele, ele desenvolve, a equipe desenvolve, o resultado desenvolve. E isso me torna um líder de fato, isso me torna um líder capaz de arrancar resultados de qualquer equipe. Porque se o colaborador não está rendendo e eu pego esse colaborador e através de uma conversa, de um demonstrar de situação, eu faço com que ele dê resultado, eu já ganhei, eu já tô à frente da situação. Porque um processo de demissão ele é muito custoso, ele faz muitas vezes com que a equipe veja de uma forma negativa e o líder acaba tendo isso, a imagem um pouco queimada com relação a isso, dependendo de como ocorre, tá? Então isso é muito custoso, isso é muita energia colocada de uma forma negativa. Agora, se eu consigo trazer esse colaborador de volta e fazer com que ele renda, com que ele produza, com que ele faça, o jogo está ganho ali, tá? Então ele tem que perceber onde está acontecendo. E o líder tem que tentar, e melhor ainda, conseguir desenvolver esse colaborador a fazer o trabalho que ele precisa fazer, tá? Coloca isso como uma visão assim muito importante. Se preocupem em desenvolver o seu liderado e não apontar erro, apontar o dedo, querer cobrar, querer fazer e achar que isso vai dar um resultado positivo, porque não vai, tá? O mundo hoje, o mercado, ele funciona de uma forma diferente. As pessoas estão aí com mais independência, estão aí com o emocional aí muitas vezes prejudicado, elas estão aí com umas visões diferenciadas de funcionamento de trabalho. Então a gente tem que saber atuar da forma que é necessária para ter os melhores resultados, tá? O foco é sempre no resultado. É o que a gente consegue fazer com que a nossa equipe renda, com que a nossa equipe produza, e isso muito está inserido dentro da forma com que a gente vem agir, tá ok? Cuidado com isso. Perceba, pense, fale, sempre no agora, tá? Então, para não se perder o tempo do feedback, para não se perder o tempo da situação, da correção, tá tendo alguma coisa de errado. Para isso eu tenho que perceber, comunicação. Ver tudo o que está acontecendo, captar as informações, perceber o que está errado e agir. Quando eu faço isso, eu transformo em resultados. Quando eu não atuo, quando eu não faço, eu não estou sendo líder. Eu não estou puxando a minha equipe, eu não estou fazendo o trabalho que eu deveria fazer. E muitas vezes a gente tem a ilusão, tem a percepção de que o resultado tem que acontecer de qualquer forma, porque a responsabilidade é da equipe. Já foi falado, já foi dito, já foi colocado em reunião, já foi... Não, a responsabilidade do resultado é do líder. Ele tem que estar junto, ele tem que estar perto, ele tem que estar cobrando, ele tem que estar incentivando, ele tem que estar mostrando o caminho todo o tempo para que a equipe siga dentro daquela direção, tá? Então participação, vontade e ação dentro do momento que exige, tá bom? Emocional nunca deve tomar conta, rancor,
não é uma opção, tá? Vamos colocar assim, que nem o rancor, nem como a gente tirar conclusões antecipadas sobre determinada pessoa. Por que eu falo isso? Porque quem trabalha com equipe, quem trabalha com pessoas sabe que todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por dificuldades. Muitas vezes o colaborador está desanimado, está sem interesse, está triste, a gente percebe e não atua. Não chama esse colaborador para conversar, para saber o que está acontecendo. Talvez ele esteja com problema de saúde, talvez ele esteja com um familiar com problema de saúde, talvez ele esteja com um problema financeiro muito sério, talvez ele não esteja conseguindo render no trabalho porque tem um problema pessoal que está impossibilitando de ele conseguir render e trabalhar. E a gente não sabe disso, a gente simplesmente atua de forma a gerar preconceitos, a montar visões antecipadas e muitas vezes injustas com o colaborador, com o liderado. Isso não é demonstrar preocupação com a equipe. Um líder bom, ele está sabendo o que acontece com o seu colaborador. Se ele percebe que ele está triste, que ele está chateado, que ele tem algum problema, conversa, chama, entra no jogo. O colaborador ele vai se sentir pertencido, ele vai se sentir acolhido, ele vai sentir que o líder está preocupado com ele. E quando isso ocorre, o colaborador vai querer melhorar, vai querer buscar. Mesmo estando num momento difícil, ele vai buscar força, ele vai buscar interesse, ele vai buscar motivação suficiente para começar a dar resultado de novo, porque ele vai entender, através de uma conversa que, indiferente do problema pessoal que ele tenha, a parte profissional precisa continuar andando, precisa continuar sendo feita. E isso a gente consegue com uma conversa, a gente consegue tratar direto com ele, entender o que está acontecendo. Tira o colaborador, tira a visão ruim dele da frente, porque muitas vezes é só isso. Ele está inserido num problema que ele está transformando em algo gigantesco, muito grande, muito além do que realmente é. Mas ele não consegue ter essa percepção sozinho, ele não consegue sair desse problema porque ele não tem alguém que está demonstrando que não é tão sério assim, tão grande assim. Então sejamos líderes atuantes, chamamos esse pessoal, vamos conversar, vamos tirar eles dessa escuridão e colocar de volta na luz e fazer com que eles trabalhem, rendam, deem resultado e a equipe toda ganha. O resultado ganha, a empresa ganha, todo mundo ganha. O líder ganha porque quem demonstra o resultado, quem consegue fazer com que a equipe renda é a liderança, tá? Dê feedback corretivo, ataque o problema, nunca a pessoa, tá? Isso aqui é importante, não fujam disso. Quando vocês forem dar um feedback, quando for chamar um colaborador, um liderado, você nunca ataca a figura da pessoa, nunca. Ataque sempre o problema. Sempre vá tentar resolver o que está sendo feito de errado e não a característica pessoal individual dele. Isso pode até gerar um problema aí trabalhista, questão judicial para a empresa, tá? Então a gente como na figura de líder tem que ter a postura necessária, tem que ter o entendimento necessário que todos merecem o devido respeito, indiferente se está dando o resultado que se espera ou não. A educação, ela se cabe em qualquer lugar e a gente precisa entender isso, até mesmo para evitar sérios problemas de danos morais, enfim, que venham a envolver aí princípios pessoais, valores. Então a gente não pode atacar isso, a gente nunca ataca a pessoa, a gente resolve o problema que a pessoa está gerando, a gente resolve a conduta que ela está tendo e não os seus valores, os seus princípios, a sua moralidade. Então, muita atenção com relação a isso. A gente pode estar num momento de estresse, pode estar num momento de raiva, pode estar num momento aí de angústia por como o colaborador está se demonstrando ser, mas a gente não pode perder o nosso equilíbrio, a gente não pode sair do ponto de liderança que a gente está e descer a um nível baixo aí para causar problemas. Então, pensa, não cause problemas, resolva problemas, tá? É isso que é importante bater, saber, distinguir e conseguir atuar de maneira correta, tá? Seguimos aí adiante. Dê feedback construtivo, defina ação específica e um prazo. Então quando você vai dar um feedback construtivo para alguém, você sempre amarra o que você quer, a forma. Se precisar, mostra, peça para anotar num papel, peça para ele desenhar o que tiver que ser feito. E sempre
com um prazo. A pessoa ela precisa saber que ela precisa chegar tal dia, tal horário talvez, no mesmo dia, ó, até as 4 horas eu preciso de um resultado, até as 4 horas eu preciso de um relatório pronto, até o final do dia eu preciso que seja organizado determinadas coisas. Então coloca um tempo, coloca um intervalo temporal para que o colaborador saiba que ele tem uma responsabilidade, que ele tem um prazo para que aquilo aconteça, tá? Então defina, seja específico, seja exato no que você quer que ele faça, seja bata diretamente no ponto e pergunte, tire todas as dúvidas, veja se ele entendeu o que você quer, o que você precisa e bota prazo. Isso vai resolver e com certeza vai dar resultado. Todo feedback ele é específico, descritivo, oportuno, ele é frequente e ele é compatível com a necessidade. Então vejam, são uma série de fatores que vão fazer com que o feedback ele se torne efetivo e ele possa gerar o resultado que a gente deseja. Então, respeitando esses fatores aqui, pode ter certeza que o resultado vem, tá? Eu vou deixar para quem estiver junto nas nossas aulas, para quem estiver participando no nosso último dia, para quem estiver conosco nessas aulas, eu vou deixar ali um material, um PDF, e essas informações vão estar todas lá, tá? Então não deixa de participar, de estar durante os dias conosco aí, de estar presente nessa jornada, porque, como eu já falei, eu tenho certeza que isso vai dar resultado para vocês, que isso vai fazer com que o seu processo de liderança se desenvolva. Então, se você tem dúvida de alguma coisa que passou aqui nessas aulas, a gente vai disponibilizar para quem estiver junto conosco nesse último dia, no 4º dia de aula, a gente vai disponibilizar todo um material em PDF para que vocês possam acompanhar, reler, revisitar, dar uma olhadinha com mais tranquilidade depois, e isso também vai agregar muito valor dentro do que vocês estão aprendendo aqui, tá? Caso vocês tenham chegado um pouco mais tarde hoje também, tenham perdido uma parte da aula, não tenham conseguido acompanhar tudo, ou perderam a aula de ontem e não conseguiram acompanhar, fica tranquilo, tá? Na nossa última aula, no 4º dia, a gente vai fazer um apanhado de todo o conhecimento que a gente fez nesse período, nesses 3 dias, nesses 3 primeiros dias, e você vai ter a oportunidade de acompanhar tudo de novo. Então não deixa de estar presente conosco amanhã, depois da manhã, e vamos lá, vamos construir um líder aí, vamos fazer com que as coisas melhorem não apenas para você, mas para sua equipe, para sua empresa, e o resultado ele venha a ser diferenciado dentro da esfera que vocês atuam, tá? Então não fica preocupado se perdeu alguma aula, se chegou atrasado, que depois a gente vai fazer um apanhadão geral no último dia e a gente vai trazer todas as informações de novo aí, vai estar relembrando, vai estar trazendo novas visões, a gente vai ter aula também nesse último dia, então vai ser bastante conteúdo também, então estejam juntos, estejam presentes e aproveitem, tá? Vamos dar sequência agora aqui. Aprenda a receber o feedback. O mundo te dá feedback. O feedback que é bom, ele dói. Ouvir o que precisa ser ouvido. Então, analisem. Veja a profundidade disso aqui. Por quê? Porque muitas vezes a gente não está preparado para receber o feedback. A gente não aceita. A gente tem um ego muito elevado. A gente tem uma imagem a manter, uma imagem construída que foi difícil de chegar lá. E o pessoal vem para fazer críticas, vem para apontar o dedo, vem aí para falar mal, vem aí para trazer alguma informação que não é de tão relevante. E a gente se sente ofendido com isso. Muda. Transfigura isso, tá? Gera uma mudança nisso agora. Tudo que for falado para vocês, aceite, preste atenção e filtre, coloca um filtro, porque muitas vezes essas pessoas elas podem estar dando um norte, elas podem estar te mostrando alguma coisa que está sendo feita errada, alguma coisa que possa ser melhorado, alguma coisa que possa ser feito de uma forma diferente e que vai potencializar o resultado de vocês. Tudo que é crítica que vem, ela vai ser positiva? Não, mas é esse filtro que vocês vão colocar. Vocês não precisam aceitar tudo que os outros estão falando, que os outros estão criticando, que os outros estão apontando. Analise, perceba o que faz sentido. Pegue o feedback que está sendo disponibilizado a você e tenha como uma oportunidade. Oportunidade de você perceber, oportunidade de você analisar, verificar se naquela informação não há um fundo de verdade. Se naquela informação não há a possibilidade de criar uma nova realidade e essa realidade transpor, fazer com que surja resultados diferentes.
Então o feedback, mesmo que ele doa, mesmo que ele não seja dentro do agrado, ele pode ser positivo, ele pode dar novas possibilidades, ele pode trazer novos fatores, novos áreas para determinada situação. Então não se ofenda, não se sinta criticado, não se sinta magoado, pegue qualquer tipo de feedback que venha para você e tenha isso como uma oportunidade de verificar se dá para melhorar e se for realmente apenas um feedback que foi realizado, foi dado na maldade, que ele não faz sentido para vocês, descarta, pronto, não crie problemas, não fique carregando isso dentro de você com uma forma negativa, descarta e segue no seu processo de liderança, segue fazendo cada vez o seu melhor para que você atinja os resultados. Tudo que um líder faz é com a intenção de buscar o resultado, de dar o resultado, de construir, de aprimorar, de crescer. E é o que eu sempre digo, o líder ele tem que estar preocupado não só em desenvolver esses aspectos profissionais, ele precisa desenvolver o pessoal, porque quando ele está com o pessoal desenvolvido, os critérios pessoais, as características dele próprio desenvolvido, ele consegue passar isso para o profissional. E o rendimento vai ser magnífico, vai ser diferenciado. Tá ok? Então chegamos no fim do nosso segundo dia de jornada. Eu espero que tenha valido a pena. Mais um dia de muita informação, informação relevante, importante, informação que faz muita diferença na liderança, de como você se mostra, de como você se demonstra para o mundo, para o mercado, para o trabalho, para a situação. Você quer melhores salários? Quer melhores oportunidades? Você quer crescer? Quer continuar num processo de desenvolvimento? Você precisa desenvolver a habilidade da comunicação. Você precisa desenvolver a habilidade não apenas de falar, mas de se demonstrar. Você precisa ter segurança, você precisa ter vontade, você precisa demonstrar que está ali e que domina a situação. E aí sim você vai ser respeitado. Aí você vai ter oportunidade de conquistar patamares e situações diferentes. Você vai ter condições de dar o próximo passo. Pessoas vão reconhecer você pelo que você é, pelo que você faz e pelo que você demonstra ser para eles. Encerro hoje dizendo, reafirmando a frase, não basta ser bom, tem que parecer ser bom, tá ok? Amanhã, na aula de amanhã, estejam junto de novo, não percam. Amanhã a gente vai falar sobre a figura do líder, quais são os fatores que fazem com que um líder seja bom. Então estejam presentes com a gente, que com certeza vai ser bastante relevante. A gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para desenvolver, e o interesse aqui é fazer com que vocês sejam cada vez melhores, tá ok? Grande abraço, tudo de bom e até amanhã.